Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Antes de começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação porque toda quinta-feira tem um episódio novo. Falando de mulheres empreendedoras, hoje eu trago uma história muito interessante e também deliciosa e vocês vão ver por quê. Seja muito bem-vinda, Bruna Rabelo. Oi, Paty, obrigada pelo convite. Imagina, é sempre muito importante pra gente trazer mulheres que tiveram mudança de chave na vida, na parte da profissão, né? Que ressignificaram suas vidas após a maternidade. E você tem essa história pra contar. Como tudo isso daqui surgiu? Olha isso, gente. Quando eu falei de delícia, ó. Bruce Cookies. Daqui a pouco, quando chegar meu café, eu vou degustar isso aqui. Conta como que foi essa virada de chave para o empreendedorismo. Bom, vamos lá. Empreendedorismo sempre foi uma coisa que esteve que eu falo assim, no meu sangue, né? Eu desde pequenininha gostava, se a gente fosse viajar de férias, ou tinha alguma festa, alguma coisa, sobrava alguma coisa, eu via alguma coisa que eu poderia vender em casa, eu ia lá, falava com alguém, vendia, fazia acontecer. Então, sempre foi uma vontade latente. Mas aí, enfim, né, com a vida eu fui percebendo o que eu gostava, né, o que poderia ser uma boa profissão, digamos assim, né, e escolhi pela economia, que também tem a ver, né. Tá. Claro, a gente precisa de todo um suporte, né, que eu falo, econômico e de números para a gente poder empreender também, né? Sem dúvida. Então, mas eu fui pelo lado da economia, viajei bastante pelas empresas que eu trabalhei, fiz muita coisa bacana no mundo corporativo, mas chegou uma hora que toda essa, digamos, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, tudo ficou exacerbada demais e eu tive o famoso burnout. A gente sempre fala de burnout aqui. A gente tem, exatamente. Foi logo no início do uso do termo, né, burnout, que aí quando eu fiquei sabendo, né, e fui pesquisar, nada mais é do que os sintomas físicos do estresse, né? Então, como eu sempre me cobrei muito, foi uma coisa assim que veio até literalmente rápido. Eu tava Você trabalhava no mercado, no ramo financeiro das empresas? No ramo financeiro, tá. Exatamente. Que é bem intenso, né? Super intenso. E sempre trabalhei em multinacional. Então, eu tive assim uma escalada muito rápida, né? Porque é aquela coisa, quando eu me proponho a fazer algo, eu tenho que fazer bem feito. E parece, né, claro, depois disso eu tratei em terapia e tudo, que a gente nunca tem um limite, né? O limite é o que eu penso em fazer e é a minha superação. E eu sempre buscava me superar, mas nisso eu não via o quanto eu estava fazendo mal para minha saúde. Adoecendo nessa coisa. mesmo. Exatamente. O que era na minha cabeça superação? Se eu tinha um relatório para entregar numa sexta-feira, não, Bruna, você tem que entregar na quarta. Se mostrar 100% disponível para talvez entregar alguma outra coisa, alguma outra demanda na sexta. Então, né, não bastava fazer aquilo bem feito, eu tinha que fazer mais, né? Então, isso acabou me levando num círculo vicioso, né, de trabalho atrás de trabalho, eu não tinha muito tempo, né, para minha família, como eu morava fora, não morava na mesma cidade que minha família, eu não tinha tempo para visitá-los, visitar os meus amigos, então, realmente isso pesou até que veio o burnout. E você se afastou do trabalho? E aí eu tive que me afastar. Eu tive uma licença de 2 meses. E aí nessa licença foi que eu pude perceber, pude entrar um pouquinho dentro da Bruna antes do mundo profissional. Quais eram as minhas vontades, os meus anseios, o que de fato eu esperava até da vida, né? Que eu falo, eu sempre fui muito responsável com essa coisa de estudos e tudo. Então eu fui levando, né, as coisas de maneira muito rápida e sem parar para pensar, né, o que me nutria de fato. E aí, quando eu tive essa parada de 2 meses... Uma parada obrigatória? Uma parada obrigatória, exatamente. Foi aí que eu pude entrar e me reconectar
com aquela Bruna da infância, com aquela Bruna que gostava de empreender, que gostava de lidar com as pessoas, né? Eu sempre gostei muito do contato. Então, foi aí que eu falei, não, eu acho que agora pode ser a hora de tentar alguma coisa. Eu não estava com o Bernardo, né? Que é meu filho. Hoje você eu tem sou um filho de mãe. 8 anos. Foi antes do Exatamente. Bernardo, isso? Foi antes do Bernardo, Tá. exatamente. Eu falei, então, acho que agora pode ser a hora de arriscar, né? Então, me reconectando e vendo tudo que eu tinha passado, um outro desafio foi o que fazer, né? Tem tantas opções, né? Exatamente, tem tantas opções, que tipo de negócio eu quero ir. Então, assim, foi outro desafio nisso de me redescobrir e para que área. Por quê? Eu tenho uma irmã, chefe de cozinha, e ela é nutricionista também. Eu venho de uma família italiana, que as mulheres cozinham muito bem. A minha avó é cozinheira de mão cheia. É aquela mulher que, assim, é extremamente forte e que ela demonstra amor pela cozinha. Tá. Né? Então, se ela na cozinha que tudo acontece. Exatamente. A família gira em torno daquilo, né? Exato. Então, se ela fizesse uma lasanha e falasse assim, eu fiz a lasanha pra você, é como se fosse o maior eu te amo que ela podia desejar para outra pessoa. Então, minha mãe pegou muito isso dela e minha irmã, por consequência, né? A Gabi é minha irmã mais velha. Então, as três sempre dominaram a cozinha. Então, eu fui aquela que não tinha espaço. Eu era turista, eu via, degustava, achava maravilhoso, mas ficava com os homens na sala bebendo cerveja, assistindo futebol. Entendi. Então, a gastronomia nunca fez parte daquilo. Tanto que é muito engraçado, né, do meu mundo. Tanto que é muito engraçado hoje, quando eu falo com a minha família, né, e a gente começa a discutir vida, enfim, né, e ver os caminhos que cada um percorreu, todo mundo fala, Bruna, você foi a maior surpresa da nossa família, porque a gente nunca, exatamente, a gente nunca pensou que você ia, né, pro mundo da gastronomia. Sua irmã, tudo bem, sua irmã abrir restaurante, abrir confeitaria e tudo, porque ela sempre demonstrou isso desde pequena. Agora você não, então, né, foi realmente uma surpresa para todos. Mas quando você voltou dessa licença de 2 meses, você já tinha tomado a decisão que você ia sair do mundo corporativo? Eu tinha. Tinha? Isso sim. Porque eu sabia que o tratamento do burnout em 2 meses, ele não é efetivo. É no mínimo 6 meses. Para o quê? Para uma medicação. Então, eu fui para o psiquiatra, né? Reiniciei a terapia. Fiz até terapias holísticas e tudo, para começar a sentir, né, o meu corpo e me sentir calma com aquele tipo de reação que o meu corpo estava tendo, né? Porque com o estresse veio o quê? O início de síndrome do pânico, de depressão. Então, assim, para cura, né, digamos, entre aspas, porque é uma coisa que às vezes pode voltar dependendo do ritmo de vida e da fase que você tá. Eu queria lidar com aquilo de uma maneira compreensiva comigo, né? Se eu tivesse, exatamente, se eu tivesse aquilo em outros momentos, para compreender que aquilo era fisiológico, é o meu corpo, é natural, para não vir aquele estresse novamente e culpa. Ai, Bruna, você tá sentindo aquilo de novo, sabe? O porquê? Então, assim, eu quis ser compreensiva comigo, então eu fiz, digamos, eu fiz uma terapia em todos os sentidos, né? Então, foram mais ou menos uns 6 meses em que eu foquei em mim. Tá, em entender. Isso foi ótimo também, porque em 2 meses eu defini que eu não ia, né, voltar ao mundo corporativo. Você voltou e pediu demissão? Exatamente. Eu pedi demissão. Eu voltei, conversei, eu tinha, né, uma equipe de médicos da empresa, assim, extremamente compreensivos também. Então, foram conversas muito bacanas. Mas eles falaram, né, inclusive o meu último chefe, ele falou, Bru, se você quiser, a gente te manda para um outro desafio, você vai para o Oriente Médio, você vai pegar uma equipe assim, assim, assado. Um super desafio para qualquer profissional. Claro. Só que aí eu falei, gente, vai ser mais do mesmo, porque eu sei, se eu for pra fora... Daqui a pouco você vai se cobrar mais ainda. Se eu for pra fora, com um desafio desse tamanho, eu sei que eu vou, né, eu vou pelo mesmo caminho. Então, não. Parar um pouquinho, nunca digo nunca. Então, eu falo assim, o mundo corporativo é realmente encantador, né? Sim, sem dúvida. Então, mais tarde, se eu definir por alguma coisa, eu volto. Eu acredito que não, mas enfim, né? Ficou uma coisa em stand-by. E aí eu falei, né, vamos dar voz
ao que você quer de fato. Então, esses 6 meses, né, desses tratamentos holísticos, naturais, terapia, psiquiatra, tive que tomar remédio tarja preta também, né? O que me ajudou muito, tudo na dose certa, né? A gente tem um certo preconceito. Total. Mas se tiver que tomar, eu acho que não tem problema nenhum, desde que você tenha um acompanhamento médico, que você aceite aquilo com bons olhos, de que vai ser uma coisa temporária e que é para o seu benefício, e tudo bem. E tudo bem, exatamente. As pessoas se cobram tanto, né? Imagina, remédio de doido. Eu lembro que eu tive que ter conversas com pessoas da minha família de falar assim, gente, tá tudo bem, eu tô tomando, pode ser que tenha alguns efeitos colaterais e tudo, mas é pro meu bem. E assim, você, a partir do momento que você senta com o médico, você faz um programa. Ó, vamos tomar o remédio já no tal tempo, e depois a gente começa o desmame e tudo. Você tem um planejamento, né? Não é uma coisa ad eterno. Naquela época você morava com seus pais? Naquela época, não. Não, você já estava Eu morava em outra cidade, o meu último desafio foi no Rio de Janeiro. Então, eu voltei para casa para todo esse tratamento ser em conjunto com os meus pais. Tá. Meus pais sempre foram o que eu falo, a minha base de tudo, são super parceiros, Que bom. amigos, incentivadores. Isso é importante demais, né? Muito. Então, com essa base também, eu me senti fortalecida e pronta para poder dar esse outro passo, né? Aí foram meses de estudo, né? Foram meses de Até estudo. você chegar aqui nessa coisa maravilhosa que daqui a pouco eu tô... Exatamente. Dá pra chegar logo ao café, gente? Por favor? E, Paty, eu vou falar, não foram só meses de estudos, foram anos, tá? Todas as suas viagens, você me disse que você tinha ali, sempre que você ia viajar para fora do Brasil, ou aqui mesmo, você tinha aquela questão de visitar restaurantes, confeitarias, que aquilo, você tinha uma memória gustativa dos locais que você viajava. Foi por isso que você quis trazer isso. Exato. Me conta a história de como surgiu esse cookie aqui. Isso desde pequena, tá? Essa coisa de memória gustativa eu sempre tive desde pequena por causa dessa questão familiar, de família toda, mesa, fartura, enfim. Então, como o jeito das minhas avós, tanto parte de pai quanto de mãe, do amor era em forma da comida, pra mim a comida tinha muita ligação, né? Com essa coisa boa de se sentir bem, de se sentir amada. Agora sim, com o meu café, vou começar a degustar esse brownie aqui, ó, que tá com uma cara boa, do que é esse? De Oreo. Esse é Oreo. Da Bruce Cookies. E ela vai contar pra gente como que ela chegou no empreendedorismo neste cookie aqui. Conta aí, Bru. Bom, vamos lá. Como Você eu quer? falei... Obrigada, por favor? E olha, que eu sempre falo pra todo mundo. São as calorias pra mim. Que vale a pena. Exatamente, mais bem gastas, porque eu falo, Pode fazer igual na Maria Braga, passar embaixo da mesa? Pode. Meu Deus, que delícia, Bruna. Eu falo, se é pra gastar as nossas, né, benditas calorias... Que seja com coisa boa. Que seja com coisa ótima, que você fala assim, vale realmente a pena. E esse feedback que eu tenho dos clientes é maravilhoso. Nossa senhora, gente, olha, realmente. ó. Inclusive, depois a gente tem promoção aqui, cupom de desconto, vocês vão ver. Todo mundo vai ser beneficiado aqui. Se do Genci, Paty, enquanto eu falo. Então, tá bom, vamos lá. Como eu falei, né, eu tive várias viagens, enfim, pra até pegar esses toques gustativos e tudo mais. Eu, depois de formada, eu passei 2 anos na Inglaterra. E foi na Inglaterra... Fazendo cursos. Tá. Na sua Exatamente. área de atuação de economia. Exatamente. Tá. E lá, para eu poder me manter, tanto, né, de casa quanto os cursos, eu trabalhei num café. Tá. Eu fazia nesse café, né, era o café de uma pessoa de fora também, era uma croata, na área de teatros lá de Londres, então era uma área, assim, bastante movimentada. E o café dela era conhecido pelo cookie que ela fazia. Era um cookie específico, não era recheado, era só com gotinhas de chocolate, mas dele tinha um quê de especiarias, era delicioso, super famoso. Só que eu ficava na parte de cafés e fazia um pouco da área administrativa também. Nunca fui pra cozinha. Até que a mãe dela ficou doente na Croácia, ela falou, Bru, eu vou precisar passar um tempo lá e eu só confio em você
para poder fazer a minha receita. Ah, que ótimo, ela nunca tinha entrado na cozinha. E eu nunca tinha entrado na cozinha. Eu falei, meu Deus, se fosse minha irmã, tava tudo ótimo. Mas eu, assim, eu realmente tremi nas bases. Tremeu mesmo? Tremi. Eu falei, eu posso tentar fazer, mas eu não garanto, porque eu não sou a pessoa da cozinha. Eu não sei nem se eu tenho mão pra isso. E todo mundo fala, é a sua mão, é o amor que você coloca. Sim, São sim. diversas coisas que Nossa. fazem com que a receita fique ou igual ou melhor do que é. Delícia. É com um brigadeiro branco. E eu falei, como eu sempre gostei muito dela, eu falei, claro que eu faço essa tentativa pra você. Mas enfim, eu não tive nem tempo de fazer e ela experimentar. Ela já teve que ir, então assim, quem experimentou foi o público fiel. E aí o meu primeiro Então vai, feedback, né? Então exatamente, vai com medo. Tá com Uhum. medo, vai com medo mesmo. E aí o primeiro feedback veio de uma cliente que vinha buscar toda a tarde. Uhum. E ela olhou pra mim e ela falou assim, Bruna, ela não sabia, né? Ninguém sabia que havia outra pessoa fazendo os cookies. O cookie tá diferente, né? Aí eu falei, nossa, aí já me veio aquele, né, aquele aperto no coração. Eu falei, eu vou falir o café da mulher, ela já tá com a mãe doente, o que faz sucesso não vai vender mais. Eu falei, ai, que medo. Ela falou, tá diferente, mas quer saber, tá ainda melhor. Olha! Tá ainda melhor. Que suavidade, sabe? Ela deixou uma receitinha ali pra você? Ela deixou, exatamente. Ela deixou a receita, né? Colocou tempo de forno e tudo. Mas assim, o cookie, quando ele é artesanal, muitas coisas influenciam. Desde a temperatura da cozinha, a temperatura do forno, assim que eu falo. O externo influencia demais. Então... Londres, que era aquela coisa, né? No calor era muito quente e era fog o dia todo, né? Que aquela, digamos, aquele nublado, muita chuva, às vezes um frio danado. Então tudo influenciava no gosto. Então eu tinha que ter também o feeling de falar, não, então eu tenho que usar a manteiga um pouco mais, né? Mole ou não, para poder chegar. Então, assim, o legal foi que com o tempo eu consegui ver essas pormenoridades, né? Esses pormenores. Então, aquilo que ela me falou e depois os outros feedbacks de que estava ainda melhor, a gente aumentou as vendas. E eu sou daquelas também que, se é pra vender, vamos vender direito. Então, eu ficava lá na frente, quando o café, né, tava mais tranquilo, ficava lá na frente, dava para as pessoas degustarem, tudo, coisa que depois eu fiz aqui no meu negócio também. Então, realmente foi um sucesso. E aquilo me completou de um jeito que eu não sei explicar. Falei, gente, sempre quando a gente entrega um relatório financeiro e tudo, e vai o seu chefe, fala, nossa, que ótimo, agora a gente vai poder tomar decisões muito assertivas e tudo, é ótimo. Mas você fazer parte de um momento da pessoa, e ela falou, nossa, Bruna, que delícia, sim, que delícia, né? Eu vou levar meu filho, ama de paixão, e aí eu vou levar, você transformou meu dia. Aquilo, eu senti uma completude, um sentimento diferente. Levei aquilo comigo, mas eu voltei pro Brasil, né? Depois de praticamente 2 anos. Depois disso que aconteceu do cookie, foi mais um ano de Inglaterra, tá? E aí voltei com os meus certificados e tudo, voltei preparada para o mundo corporativo. E aí começou. Então eu, entre aspas, esqueci do cookie. Eu fazia quando a família pedia, né? Família, amigos e tudo, mas era muito difícil. Até porque os ingredientes que tem lá são diferentes dos ingredientes que estão aqui. Então eu nunca fiz um cookie igual ao que eu fazia lá, né? Mas ficou esquecido. Então, quando eu me reconectei com o burnout, nessa época de terapia e tudo, inclusive foi o meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo que mora nos Estados Unidos, na época ele já morava, e a hoje esposa dele, a família dela tem uma rede de cookies lá nos Estados Unidos. Então, ele juntando as peças, né, e a gente conversava bastante, ele falou, Bru, lembra que você fazia na Inglaterra e que você gostava e que vira e mexe as pessoas pedem, você, né, gosta de fazer, tenta isso de novo. Se você quiser, vem aqui para os Estados Unidos, passa um tempo comigo e aí você faz um estágio nas lojas, ali, exatamente, na cozinha a minha cunhada se chama Cris, né, da família da Cris, e você vê se é isso mesmo, se é uma coisa que te faz bem e tudo. Então, nisso, de fazer pequenos cursos aqui no Brasil, de ir para lá, de fazer esses testes, de fazer o estágio e tudo,
eu descobri a cozinha como um lugar de ternura. Aí vem aquela lembrança de tudo que eu vivi na infância, Da com a minha avó, família da na mãe. cozinha, exatamente. E me via todos aqueles feedbacks positivos da Inglaterra. Então eu falei, eu acho que é isso. Então eu adorava, eu passava dias e dias fazendo testes na cozinha e uma alegria cada vez que uma coisa saía Isso e eu na cozinha da conseguia sua melhorar. casa, a princípio? Isso a princípio na cozinha da minha casa, na cozinha da casa do meu irmão, quando eu fiquei lá nos Estados Lá, Unidos um tá. tempo. Então, qual pra mim foi a virada de chave que aconteceu lá nos Estados Unidos? Eu comecei a fazer diversos cursos em diversas áreas, né, da confeitaria que eu falo, desde pães, entremês, Então tortas você doces. foi pra confeitaria ali de uma maneira profunda, né? De uma maneira profunda, porque eu queria entender, como eu não tinha formação, eu queria entender a química da cozinha. Porque é alquimia pura, né? Pura alquimia. Então, o que eu gostava era aquilo de o que acontece com uma massa se eu coloco fermento e bicarbonato e não um amido de milho, né? O que acontece se eu colocar menos ou mais sal e tudo? Então, eu comecei a ler, comecei a colocar aquilo em prática, aquilo foi maravilhoso, porque aí eu, né, o que eu queria chegar, no caso, num cookie, eu queria um cookie mais estilo americano, né, que eles chamam de chewy, que é mais molhadinho por dentro e crocante por fora, que é exatamente né? o que é esse aqui. Exatamente, então eu comecei nos testes. Então isso foi maravilhoso, foi a descoberta de uma química, né, de uma área Perfeito. nova na minha vida e deliciosa, né? E olha só, na cozinha, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. Você saiu de executiva de multinacional, da área financeira, olha isso. Infelizmente foi por conta de um burnout. Exato. Que muitas histórias se repetem, a gente já recebeu várias pessoas, várias mulheres aqui que tiveram burnout. Eu, inclusive, preciso fazer um estudo, porque eu acho que o burnout, ele é muito mais atuante, digamos assim, em mulheres do que em homens. Eu tenho cá pra mim e essa informação Sim. deve ser. E tem estatísticas Tem que falam estatística? exatamente isso. Então, porque não é só a questão do trabalho em si, mas a gente tem um acúmulo de funções em casa também. A Mulher Maravilha, que a gente acha que é, né? Exatamente. Então, e aí você viu que na cozinha era onde o lugar que te fazia bem. Olha que coisa incrível. Exato, que nunca foi, né? Eu sempre tive aquela coisa de não, eu tenho que Você produzir. tinha preconceito? Eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito, eu não posso negar que eu tinha preconceito, porque eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei de fazer diversas línguas Vou e tudo. estudar pra ficar com a barriga no fogão? Exato, não. Fiz aula de alemão, fiz aula até de chinês, mandarim e tudo. Falei, gente, é pro mundo corporativo, eu não posso simplesmente ficar na cozinha e achar que... Mas não, a cozinha foi uma coisa a mais, né? Claro, toda a minha formação me ajudou muito a empreender, né? Porque é aquela coisa que uma vez que você, né, qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de aprendizado, se você, né, usa de uma maneira boa, aquilo se esvai para todas as áreas da sua vida, né? Então foram coisas, ensinamentos que eu levei para tudo e que me fez empreender de uma maneira muito muito leve, que eu falo, né? Então, assim, eu quis aprender cada área. Então, vamos lá, vamos empreender? Vamos. Então, o que eu preciso saber? Então, eu fui atrás de tudo, assim. Então, eu comecei do beabá. Então, primeiro, eu consegui a minha receita. Ótimo. Exclusiva. Exclusiva. Eu falei, não, eu vou ter um filho aqui, né? A Brus, eu falo, foi o meu primeiro filho. Brus Cookies foi meu primeiro filho. E o Bernardo foi o segundo. E o Bernardo veio bem quando eu defini ter loja física. Então, sair desse escopo... Que momento! Porque... Exatamente. Eu falei, se é pra gente fazer, vamos fazer direito. Se é pra vir, que venha tudo de uma vez. Mas eu peguei isso como uma força motriz também, né? Do Bernardo, ele ser minha força motriz para eu poder colocar ainda mais garra e força em cima disso. Falo, não. Como eu fui mãe solteira, eu queria que eu fosse o espelho para ele e ele pudesse depois contar para todo mundo a história da mãe dele. Que quando teve ele, né? Eu falo assim... Às vezes eu queimava minha barriga de brigadeiro, né? Eu fazendo os recheios e tudo. Eu falei, eu acho que meu filho não vai gostar de brigadeiro, porque eu queimei a minha barriga de brigadeiro. Mas, enfim, ele adora tudo, é o meu maior incentivador. E eu acho isso muito bacana, né? Ele ser a minha força motriz, mas
que eu falo de uma maneira boa, porque muita gente se sente culpado também. Ai, porque eu fui empreender. E realmente, assim, se eu for falar, eu tinha 100% de tempo pro Bernardo? Não tinha. Tinha que amamentar ele, né? Mudar todo o esquema de amamentação para eu poder ir pra loja, para eu poder fazer, né, as massas, para eu poder fazer os recheios e tudo. Então, assim, eu pude contar com o apoio dos meus pais. Minha mãe cuidava dele. E eu via mais o Bernardo dentro da Brus do que fora dela. Então, assim, foi um momento difícil? Foi, mas foi extremamente engrandecedor para mim, né? Graças a Deus eu pude ter essa ajuda, porque ele pôde vivenciar tudo isso comigo. Sim. Então, o Bernardo até fala, né? Quando ele vai contar a história de vida dele, ele fala, ó, meu nome é Bernardo, minha mãe faz cookies os mais deliciosos. Olha. E, quando eu era pequeno, a mamãe morava na loja de cookie, eu morava com o vovô e com a vovó. Olha. E você vê, né? O empreendedorismo, hoje a gente vê muitas mulheres, muitas pessoas empreendendo e expondo seus produtos nas redes sociais. Que ótimo, né? Que todo mundo tem ali essa possibilidade de expor. Mas não adianta, né? O empreendedor, ele tem que saber tudo. Ele tem que saber vender, ele tem que saber calcular o custo do produto, ele tem que saber precificar, ele tem que saber fazer a gestão corporativa. Então, é um momento ali de muito aprendizado. A gente não pode falar assim, nada deu certo, eu vou empreender. Não, gente, não é isso não. É o seu negócio. Abrace, viva aquilo intensamente, com amor e dedicação, porque tem tudo para dar certo, eu acho. E muita dedicação, é o que eu falo, assim. E a dedicação vem também de você levar em conta que vamos iniciar certo. Então vá, que eu falei, né? Primeiro eu fiz a minha massa. Depois, eu já tinha muito da questão financeira e gestão. Sim. Então tá, mas é uma gestão muito específica, né? A gente está lidando com a área de alimentos. Então tem tudo por trás. O que rege, né, essa área de alimentos? Você tem órgãos, né? Vigilância então, sanitária, a vigilância sanitária. Né? Então, o que eu preciso, tá? Não é simplesmente, achei o imóvel perfeito, agora eu vou produzir aqui. Não. Você tem que saber até que você não pode ter rodapé, você tem que ter, né, barreiras físicas, né, que separam o seu estoque seco e tudo, para não ter, né, contaminação cruzada. Então, são muitas especificidades e detalhes que você precisa para poder iniciar, né? Então, assim, se nutra de todas essas informações antes de iniciar. Isso é sempre bom. Você ter completa noção do que você vai ter dali para frente. Então veja a gestão, arrume as suas planilhas, veja o que é para o meu setor uma planilha de estoque, uma planilha, né, de tesouraria e tudo. O Sebrae apoia muito, né? É isso que eu ia falar, exatamente. O Sebrae tem inúmeros cursos assim, de pequena, média e longa duração, para você ter realmente uma formação completa e poder iniciar da maneira certa. Inclusive, não só formação, você não precisa se sentir sozinho nisso, que eu falo, às vezes empreender, né? É solitário. Você se sente muito sozinho, Sim. porque você tem que, né, atuar em todas essas áreas, mas você tem apoio. O Sebrae hoje, ele te dá apoio em todas essas frentes. Tanto a frente de gestão financeira, quanto a frente de redes sociais e tudo. Então, assim, aproveite, vá atrás, converse com alguém dentro do Sebrae mais próximo, né, da tua região, que aí eles podem até fazer um planejamento com você, né? Eles fazem o business plan com você, para você iniciar certo e você não se perder, porque vai chegar uma hora que você vai estar super sobrecarregado e você não sabe que braço você vai tomar e muita gente desiste nesse momento, né? Que fala, não tô dando conta de tudo, não dá, não é pra mim. Tá muito pesado. Se frustra. Exato. Frustra. E não dá. Então, assim, se eu for dar uma super dica, inicie direito, tenha completa certeza acerca do seu produto e que tipo de público você quer atingir. Sim, esse estudo de mercado. Matéria-prima, fazer todo o estudo de mercado e depois ir para sua formação, né? Para a formação do empreendedor, que aí tem diversas áreas que você pode ter ajuda, que eu falo, né? Do Sebrae, enfim, tem diversas plataformas aí que apoiam. Você tem cursos e que apoiam o empreendedor. E antes eu vou agradecer a Exato Digital, nosso patrocinador. Se você quer saber se está tudo bem com o seu CNPJ, com o seu CPF, aponta o celular para o QR Code que está na tela. Aproveita, você que quer empreender, precisa estar com tudo correto aí no seu CPF, no seu CNPJ.
Aponta o celular e descubra, coloca lá o número do seu CPF, do seu CNPJ e vê se tá tudo certo lá, tá bom? Vocês têm R$ 40 de crédito para fazer a consulta. Voltando aqui, então vamos lá. Já degustei o de Oreo aqui, delicioso. Brus Cooks. Brus de Bruna. Brus de Bruna, exatamente. Como receita autoral, tudo autoral, eu falei, nada, né? É como teu nome também, que faz alusão à minha pessoa. Gente, olha que lindo isso. Do que é esse aqui? Esse é o Red Velvet, com moeda de chocolate branco, recheado com brigadeiro, bem cremoso de baunilha. Delícia. Delicioso. Jesus, e esse aqui? A gente tem esse, é o Lotus Biscoff, né? Que agora todo mundo fala que a bolacha Lotus, que é uma bolacha de especiarias belga, vai ser o novo pistache, né? Todas as confeitarias apostando agora nele. Gente do céu, pode comer um por dia? Ai, Jesus. Pode, esse é o de pistache, né? Que deve ser o meu preferido, porque eu amo pistache. Exato, é uma massa de pistache com chocolate branco recheado de brigadeiro de pistache com creme de avelã. Nossa, senhor. E esse é o banoffee. E esse é o banoffee, que é a nossa massa de banana. A massa de banana? A massa de banana com toque de canela, recheado com um doce de leite cremoso. Uau! Então você tem várias criações sempre, tem uns TBTs aí. Exatamente. Hoje nós somos a loja de cookies em São Paulo, quiçá Brasil, que mais tem sabores diferentes de cookies. E aí vem tudo, quando a pessoa vai lá, pode comer na própria loja, que fica onde a loja? Exatamente. Nós temos hoje 2 lojas. Uma loja em Moema, na Rua Iambu, 750. Tá. E temos uma loja na Vila Madalena, que é na Rua do Beco do Batman, que é a Rua Harmonia. Nossa, uma delícia. Exatamente. Então dá pra ir pra lá, pegar o cookie, ir andando naquelas ruazinhas deliciosas. Dá pra levar uma caixinha pra casa. Dá pra levar uma caixinha pra casa. Quanto custa um cookie? A gente tem cookies a partir de R$ 8,50. Tá. Todos são do mesmo tamanho? Não, a gente tem, na verdade, cookies do tamanho tradicional a partir de R$ 8,50. Que mas é a esse gente tamanho? tem, exatamente, a gente tem os mini cookies também. Porque a gente tem caixinha degustação, então se você quiser degustar todos os cookies, né, de tamanho pequenininho, a gente tem. Então, a partir de R$ 4,50. Olha, muito bem. Exatamente. E aí você vai lá, compra alguns, leva numa caixinha assim. Leva numa caixinha deliciosa, Ai, você que bonitinho. leva pra casa também um guiazinho de como cuidar do seu cookie. Então, se você quiser chegar Como em cuidar casa... do seu cookie? Como Cuidado com o seu cookie. Exatamente. Então, você pode chegar em casa, eu vou comer tudo agora ou não. Você vai saber como esquentar, se você quiser esquentar no micro, no forno, na air fryer. O armazenamento na geladeira? Não, ele seca na geladeira. Ou você congela, ou você deixa ele em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, como ele é completamente artesanal, a gente garante que ele fica delicioso em 5 dias. Se não, você pode congelar até 6 meses. Olha. Tira, coloca em temperatura ambiente, depois coloca no forno, na air fryer, você vai ter um cookie delicioso com a mesma consistência dele fresco. Ai, que delícia, né? Bom, então vamos falar uma coisa boa que a gente vai fazer em parceria aqui? Claro, por favor. É o seguinte, se você quer conhecer, degustar o cookie, a Bruna fez aqui um cupom de desconto que vai ser o cupom do bem, né? Vai ter 40% off. A Renata vai colocar para vocês todas as informações aqui. E nos próximos 10 dias, toda a renda arrecadada aqui vai pro pessoal do Rio Grande do Sul. É isso. Exatamente, exatamente. Tá vendo, gente? Todo mundo pode fazer um pouquinho. Ela é uma pequena empreendedora e tá ajudando. Eu tenho certeza que muita gente pode fazer no seu pequeno negócio uma ajuda, seja com um cupom de desconto, seja doando coisas. Acho que dá pra... Vamos fazer a nossa parte aqui, né, Bruna? Exatamente. Aproveita, tá chegando o dia dos namorados também. Que Tem mulher que não gosta de um presentinho desse, não é? Exatamente. E ainda ajuda o pessoal do Rio Grande do Sul que vai precisar de ajuda por um longo tempo. Exato. Ótimo. Exato. Bruna, queria que você desse algumas dicas ao longo dessa sua carreira aí como empreendedora. Primeiro, queria te perguntar qual foi o seu maior desafio ao empreender? E queria que você desse a dica de ouro que você acha que vale para qualquer tipo de pequeno empreendedor. Certo. Meu maior desafio realmente foi chegar e definir o que eu quero, qual é o meu propósito. Meu propósito é crescer, é dominar São Paulo, é dominar Brasil, é dominar o mundo. O que eu quero com a minha marca de cookies, tá? Então, o que eu coloquei para mim como planejamento? Eu quero que o meu público tenha a melhor experiência possível. E eu só consigo ter a minha experiência no artesanal. Então, eu faço questão. Eu faço
todas, todas as nossas novidades, enfim, os novos cookies sou eu que faço na cozinha. Eu degusto, eu falo, não, isso vai ser sucesso, então a gente vai e lança. Então, eu tenho pessoas na cozinha que replicam essas massas, e eu tenho pessoas na cozinha que replicam os recheios, e tudo artesanal. A gente não usa maquinário para absolutamente nada e não usa nenhum tipo de conservante. Tá. Então, assim, pra gente manter isso, eu preciso de um escopo pequeno e controlável. Então, assim, a Brus, ela quer crescer, mas ela quer crescer no coração da... Pela qualidade, não pela quantidade, podemos dizer assim. Exatamente, que eu falo, no coração dos meus clientes, né? Então, assim, eu não preciso dominar o mundo para eu ser conhecida. Só o fato de ser boca a boca, de eu receber esses feedbacks tão positivos, isso pra mim já me nutre e é o importante. Então, eu descobri o meu propósito aí. Maravilha. Uma pergunta que eu não fiz. Lá na loja, nas lojas físicas, tem um cafezinho também ou é só o cookie? Tem cafezinho também. Ah, tá. Então, Porque acompanha super bem, né? Exatamente. Se a pessoa quiser, tem uma opção de salgado. Ah, então, ótimo. dá pra você ir lá, se encontrar com os amigos, comer alguma coisinha e partir pro doce. E visitar a Vila Madalena também, né? Visitar, é uma delícia, bem exatamente. legal. Onde as duas lojas estão, tanto em Moema quanto em Vila Madalena, são ruas muito gostosas pra ir conhecer um bar, conhecer um restaurante e fazer a parada do doce lá na Brus. Boa, boa. E a dica de ouro? A dica de ouro é comece bem, ou seja, comece estruturado. Tenha suas planilhas financeiras, saiba o que você vai passar. Então, se precisar ter algum custo extra e tudo, você começando, você já vai saber. Então, você não vai levar sustos no meio do caminho, né? Não vai se descapitalizar à toa, não vai ficar passando perrengue por falta de informação. Então, pegue, converse com quem é do ramo também. Eu conversei com muita gente. Fui atrás de lojas de cookies. Se as pessoas quiserem te procurar para pegar aí umas dicas, né? Seja para fazer cookie ou para fazer qualquer coisa no mundo do empreendedorismo, você tá à disposição? Quais são suas redes, por favor? Total à disposição. Você pode entrar em contato direto lá no @bruscookies. A gente tá em todas as plataformas, TikTok, Instagram, Facebook. É só entrar em contato. A pessoa que toma conta, né, da mídia, ela entra em contato comigo, eu entro em contato com vocês. Então, assim, desde dicas de cursos para fazer, né, do Sebrae, que eu tenho parceria com eles, ou qualquer outra dica, assim, eu falo, eu não guardo absolutamente nada. O bom é que todo mundo cresça junto. Eu sou super a favor, né, de passar todas as dicas possíveis e inimagináveis para os pequenos empreendedores, porque a gente tem que realmente fortificar essa rede. Se apoiar. E vou te dar um presente da Lalelis, nossa patrocinadora, uma querida que tá aqui com a gente, presenteando as mulheres maravilhosas que a gente recebe aqui com um presente de semijóias da Lalelis. Francis, muito obrigada pela parceria. Espero que você goste. Obrigada. Espero que você goste. Parabéns pela sua história, Bruna. Mande mais cookies pra gente degustar nos nossos episódios, né? E eu espero que a Brus cresça, como você falou, dentro do escopo que você quer, mas que atinja muito mais pessoas e que as pessoas possam se deliciar com esse cookie maravilhoso e ter excelentes experiências. E vão sentir muito o nosso amor. Vão sim, então, legal. Usei o cupom, viu, gente? Vai ser uma delícia ter vocês experimentando e podendo ajudar o Rio Grande do Sul também. Tá vendo que história maravilhosa? Você, que é o pequeno empreendedor, pequena empreendedora, acredite no seu produto, faça com amor, se dedique, busque ajuda com os órgãos competentes que tem para apoiar, como o Sebrae, que ela citou aqui, mas deve ter outros também. Não desista de empreender por medo. Por achar que tá sozinho, né? Pede pra família degustar, se for um caso de uma receita, pede apoio dos amigos, da família, enfim. Você não tá sozinho nessa, essa rede é muito grande, tá aí a Bruna pra apoiar quando for preciso, e estamos nós aqui também. Se você quer contar a sua história, tem uma história bacana como a da Bruna, entre em contato com a gente, se inscreve no canal, certo? Ativa o sininho, que toda quinta-feira a gente tá junto, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.